Fala galera, voltando aqui então. Então olha que doideira, né? Você tem assim muitas Áfricas de povos que nem se conheciam e talvez nunca tinham ouvido falar um do outro. A gente tem essa mania de achar que africano, África, diferente. Então o que acontece? Esses africanos, essas diferentes culturas, línguas, religiões e tal, se encontraram no Brasil. De repente está todo mundo dentro da mesma senzala. E ali está todo mundo sendo obrigado a praticar o catolicismo, a aprender o português. Então perceba o seguinte, são vários ingredientes culturais diferentes que no Brasil, ó, é massa, é liga. E isso tem que dar liga e vai formar uma outra coisa. Foi ridículo isso que eu fiz agora como exemplo aqui, mas é que eu estava fazendo pão hoje, estava lembrando. Isso aqui vai formar uma outra coisa, tá? Que não é mais aquilo que era antes e é algo inovador, algo diferente, algo novo, né? Mas com raízes, com muitas raízes. Então, por isso que quando a gente vai estudar cultura africana, né? A gente estuda sim a história e a cultura africana, mas é preciso também estudar essa história e essa cultura que é afro-brasileira, porque ela é muito específica, essa cultura e essa história afro-brasileira. Bom, então a África foi descoberta no Brasil. Espero que você tenha entendido esse raciocínio. E aí, eu fiz questão de colocar aqui violências, né, com S bem grande aqui para vocês, porque são muitas as violências. Ah, esqueci de falar um negócio importantíssimo. Volta. Esse tipo de material aqui, ó, esse e tem um outro ali, mas tá longe, vocês vão ver que eu tô de pijama, então depois eu pego. Uma série de materiais foram produzidos a partir de 2003. Por conta de uma lei. Você vai pesquisar aí depois para você saber o que é a Lei 10.639. Pesquisa aí, que é importantíssimo para a educação brasileira e para a questão identitária do Brasil, para a questão do movimento negro, para o nosso entendimento de Brasil, de povo brasileiro. Essa lei foi muito importante, tá? 2003, dá uma pesquisada lá. Lei 10.639. Para ficar mais fácil para você, é no governo Lula, tá? Pra você já ir pesquisar com raiva lá. Sem ódio, sem ideologia. Vai lá, pesquisa e vê o que é. Isso aí tem efeitos na nossa educação, no teu material didático até hoje. Pois bem, agora sim, as violências. Eu coloquei violências porque assim, são muitas formas de violência, tá? A primeira questão que eu acho que é muito importante é a gente pensar que para que isso acontecesse da forma que aconteceu, era necessário a desumanização do outro. A desumanização do negro. E aí você tem uma questão que agora é muito importante, porque é a primeira vez na história da humanidade que a escravidão vai se justificar, vai se legitimar por uma questão racial. Isso é novidade também no mundo moderno. Se o vestibular pergunta para você diferenciar, então aí pede, né, para você diferenciar a escravidão do mundo antigo, a escravidão do mundo moderno, essa aqui que nós estamos estudando, com certeza a questão racial. Isso aqui é novidade aqui. Por você ser negro, já está na fita, já é escravo, tá? Precisa de outra justificativa, só essa já basta. E aí há uma coisificação então das pessoas. A pessoa não pode ser vista como pessoa, não pode ser entendida como pessoa, não pode ser tratada como pessoa. Desumanização. Coisificação, anota aí. Isso é um tipo de violência, né? Uma das violências. Aí sem contar violências psicológicas, morais, físicas, né? Os castigos corporais, mas não é só isso que é violência, gente. O castigo ele é horrível, né? O pelourinho, o quebra-negro. Pô, o quebra-negro, o pelourinho vocês sabem o que é, né? A ideia de, assim, ó, tinha um manual no Brasil colonial para como o castigo deveria ser feito, não só para punir, mas que ele tivesse também um caráter didático. Tem que servir para as outras pessoas entenderem, para os outros escravizados, né? Então o pelourinho, essa prática horrível, né, de castigo, né, público na frente das pessoas, às vezes na praça ou no centro ali de uma fazenda e tal. E aí você tem o quebra-negro, que era você pegar, às vezes, o líder de um movimento ali de resistência dos escravos e esse cara, né, um homem, ele seria estuprado, ele seria sodomizado ali na frente de todo mundo, porque aí você não mata ele, mas você destrói ele por dentro, né? Esse era o famoso quebra-negro. Então violências de muitas... Violência sexual, então, as mulheres negras sofreram muito, porque o preconceito dos brancos, né, não faziam, nesse momento, eles fraquejavam
nessa distinção. E aí a violência era muito forte, né? Então você imagina, essas pessoas escravizadas ainda mantinham laços afetivos entre elas, e de repente essa pessoa era violentada e você tinha que conviver com aquilo. Às vezes você tinha a questão do ciúme também da mulher, do homem branco, que impossibilitada de brigar com o seu companheiro pelo que ele está fazendo, descontava na negra, né? Mandava arrancar os cabelos dela, queimar com óleo quente, quebrar os dentes da cara, enfim. Eu não gosto de ficar falando tanto dessas violências porque eu passo mal e porque eu não quero também criar em vocês a dramatização que eu alertei no começo da aula de assim, ai meu Deus, como foi horrível, ainda bem que hoje não tem mais ninguém assim, tá? Então, mas só para vocês saberem que existem as violências, os maus tratos, a alimentação, o cara fechou a boca, ele não quer comer. Ele vai morrer, eu vou perder a peça. É simples, quebra os dentes da frente dele, põe um funil aqui e soca um mingau para a goela abaixo dele, que aí ele come e não morre. Dá água para ele, para a gente poder manter ele vivo. A violência ela é extremamente acentuada, porque assim, a ideia é não matar um escravizado, entendeu? Você tem que dar um castigo, você tem que aplicar uma punição e tal, mas ele não pode morrer. Se ele morrer, é prejuízo. Nós temos números aí que vão dizer, né, depende do período, mas assim, entre 50, 60 mil reais até 300 mil reais para o dinheiro de hoje custava um escravo. Ninguém quer matar um escravo à toa, um escravizado, tá vendo? Então você tem várias violências, alimentação muito ruim. Eu já cansei de sentar na mesa e ver a pessoa pega um prato de feijoada hoje e fala, os escravos ainda reclamavam, deixa de ser burro, né? Não tem nada a ver isso. Uma outra hora a gente pode falar desse assunto, né? Da questão da composição da feijoada como um prato nacional, mas isso é lá, assim, que negros comiam feijão, farinha de mandioca e tal, mas feijão com miúdos de porco, isso aí acontecia. Mas a couve, a laranja, do jeito que o pessoal fala hoje, tem gente que reclamava, isso é uma construção, anos 30, Getúlio Vargas, prato nacional, o branco, o negro, o verde, o amarelo, mas isso aí fica para um outro momento, tá? Aí você tem, lógico, gente, a vida era muito dura, a questão do trabalho, imagina, sem lei, sem regra, sem nada, imagina, tipo assim, é um período que não tem anestesia, você aí que está me assistindo, você é mulher, você que já sentiu cólica menstrual, né? E, putz, deve ser horrível, a Gisele sofre com isso e assim, eu sofro junto, porque é angustiante. Você imagina você ter que trabalhar numa lavoura 16 horas por dia com cólica, sangrando, sem higiene, sem absorvente, as coisas que a gente tem hoje, com dor de dente, sem anestesia, e com vários outros problemas de saúde ali, condições assim péssimas, pessoas tratadas que nem bicho, e não podendo escolher se vão trabalhar ou não, levando chicotada nas costas aí quando era castigado, e dali 2 dias ali, a hora que o negócio começava a cicatrizar, já tinha que ir trabalhar debaixo de um sol desgraçado aí, né, durante a jornada de trabalho. Então, assim, é desse tipo de violência que a gente está falando, né? Inclusive, é interessante você pensar que, ao mesmo tempo que você atribui o trabalho pesado, né, a essas pessoas escravizadas, você também torna o trabalho uma coisa vil. Existe um envelhecimento do trabalho, né? O trabalho é visto como algo ruim. Trabalho é coisa de preto fazer. Contrata um neguinho para fazer isso aí. Era assim que as pessoas falam. Eu conheço uns vagabundos que usam essas piadas até hoje. Mais barato fazer tal coisa é caro. É mais barato contratar um neguinho para fazer. Fazer igual a Emicida. Aí, ó, neguinho é o caralho. Meu nome é Emicida. Emicida é aula de história também, tá? Vocês repararam que eu fico meio bravo dando essa aula aqui. Ainda bem que eu tô calmo hoje, tomando chá. Ou seja, ainda para terminar aqui as violências, existe uma estrutura social que vai se formando no Brasil que é violenta e é racista. Meu, para com essa história, para, não deixe ninguém falar isso perto de você. O Brasil é o país do encontro, da diversidade, né? Onde as raças, assim, que isso? Se encontram? Sim. Se misturam? Sim. Tem miscigenação? Sim. Tem, né, sincretismo das culturas? Sim. Mas existe uma democracia entre essas culturas? Ou, dependendo da cor da pele, os direitos são diferentes historicamente nesse país? Pega os dados do IBGE e vê isso.
Então não cai nessa armadilha de artistinha por aí falando que o Brasil é o país do encontro. Não tem nada disso, tem nada de encontro aqui não. Para uns esse encontro é violento, para outros é privilégio e burro na